Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, com saúde e em paz. Nós vamos iniciar mais esse estudo da doutrina espírita com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos de todo o mal, que assim seja. O livro que nós vamos estudar chama-se Evolução em Dois Mundos e ele foi ditado pelo espírito André Luiz no ano de 1958 e teve a sua primeira edição lançada em 1959. Ele foi psicografado por Francisco Cândido Xavier e pelo médium Valdo Vieira. A versão que eu vou utilizar é da editora FEB, da Federação Espírita Brasileira, e ela é uma versão digitalizada em 2008, o arquivo disponível em PDF. Comentários, uma espécie de sinopse aqui sobre o que é esse livro. Então, Evolução em Dois Mundos é um livro que analisa a evolução do ser e da alma nos planos material e espiritual, com base em conceitos científicos e evangélicos. A obra é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditada por André Luiz, e faz parte da coleção A Vida no Mundo Espiritual. O livro é dividido em duas partes. A primeira parte relaciona as palavras de Cristo a conceitos como hereditariedade, evolução, sexo, fluido cósmico, corpo espiritual e perispírito. A segunda parte é composta por perguntas e respostas sobre temas como divórcio, matrimônio, gestação e aborto. Aliando conceitos científicos e evangélicos, o espírito André Luiz promove um estudo do processo evolutivo do ser e da alma nos dois planos da nossa existência, o mundo material e o mundo espiritual, estabelecendo um desafio intelectual a todos que praticam ou desejam conhecer a doutrina espírita. Então é esse livro, essa sinopse aqui rapidinho do que mais ou menos contém o livro, que a gente vai estudar. Vamos ao livro. Evolução em Dois Mundos. O livro começa com uma frase que é: quando o servidor está pronto, o serviço aparece. E logo no início, o André Luiz faz algumas indicações de conceitos de Allan Kardec, que estão nos diversos livros da doutrina espírita, para que sejam como que nosso guia nesse processo de aprendizado sobre a evolução em dois mundos. Então, aqui estão primeiro os conceitos de Allan Kardec que ele cita. Primeiro conceito: a marcha dos espíritos é progressiva, jamais retrógrada. O Livro dos Espíritos, no comentário à questão 194. E é importante a gente ter essa ideia bem fixada na cabeça. O espírito ele sempre progride. A velocidade desse progresso é diferente de acordo com o livre-arbítrio e o esforço de cada um. Mas o espírito jamais retrograda,
Ou seja, o espírito não anda para trás, o espírito não desaprende o que ele já aprendeu. Então ele está sempre aprendendo com experiências novas, às vezes porque ele quer aprender pelo próprio esforço, e às vezes ele aprende mesmo na dor e no contragosto. Ele não quer aprender, mas aquela experiência traz para ele uma memória e um aprendizado. Segundo conceito de Kardec que o André Luiz coloca: no conhecimento do perispírito está a chave de inúmeros problemas até hoje insolúveis. O Livro dos Médiuns, capítulo 1, item 54. Então, a gente conhece pouco ou quase nada sobre as propriedades e sobre as funções do perispírito e de como ele funciona. E ter o conhecimento sobre o perispírito é a chave de uma grande infinidade de problemas que a gente hoje não tem solução. A exemplo disso, algumas das doenças mais severas que a gente tem, que nós estamos, por exemplo, procurando no genoma humano, nos genes humanos, onde é que está a relação, por exemplo, qual seria o gene do câncer, qual seria o gene do Alzheimer, qual seria o gene do mal de Parkinson ou coisa parecida. Muitas dessas informações, elas na verdade estão gravadas no perispírito. Então, na medida em que nós tivermos uma maior compreensão do que é o espiritismo, do que é o perispírito, na medida em que a gente conseguir desenvolver meios para estudar o perispírito, e assim, falando de ciência prática, né, a ciência quântica, ela está esbarrando no perispírito com uma frequência muito grande sem admiti-lo ainda. Então, quando a ciência admitia essa existência desse envoltório semimaterial, né, que é um envoltório que tem composição de parte material e parte espiritual, por isso perispírito, quando a gente começar a compreender essa manta, esse acúmulo de informações que tem no perispírito e onde ele está, quando a ciência quântica compreender isso, ela vai talvez até dê um outro nome que não seja perispírito, mas quando ela conseguir compreender esse envoltório, a gente vai dar alguns passos importantes na solução de problemas que a gente ainda não conseguiu resolver. Próxima citação. O Espiritismo mostra que a vida terrestre não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. Isso está em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, item 7. Então, a gente ultrapassou os limites do nascimento e da morte. A gente, com o conhecimento das vidas sucessivas, nós rompemos esses dois limites e aquilo que a gente chama de vida, né, passou a ter um contexto de começo e sem fim, de criação e infinito, até que a gente se torne puro. E com isso, cada existência terrestre, que a gente chama de reencarnação, e aqui no texto ele fala vida terrestre, ela é um elo, é como se fosse um momento de harmonização e de evolução, de acúmulo de experiências. Então, quando a gente olhar lá na frente, aquele espaço que a gente chamou de vida, que ficou entre o nascimento e a morte de um corpo físico, ele vai ser uma partícula de um conjunto enorme de informações e experiências que nós vamos ter ao chegarmos a espíritos puros. E o Espiritismo mostra isso de maneira muito clara para a gente. Vamos adiante com a próxima citação. No intervalo das existências humanas, o espírito torna a entrar no mundo espiritual, onde é feliz ou desventurado, segundo o bem ou o mal que fez. Isso está em O Céu e o Inferno, capítulo 3, item 10. E aqui novamente um espaço para reflexão, né?
Esse intervalo das existências humanas seria o intervalo entre a morte, que finaliza uma encarnação, e o renascimento ou o nascimento na próxima encarnação. Então, esse intervalo das existências humanas estaria entre a morte e o próximo nascimento. E nesse intervalo, o espírito ele vai ser feliz ou desventurado se ele fez bom ou mau uso do livre-arbítrio dele, se ele praticou mais o bem ou mais o mal durante a sua última encarnação, que acabou de findar com a morte. E nesse intervalo, diante dessa experiência, porque continua sendo uma experiência, a vida continua após a morte e o espírito continua vivendo as experiências. Quais seriam essas experiências? As consequências do bem ou do mal que ele fez. Então, se ele fez muito bem, ele vai conviver com as pessoas que o bem quer, com o bem querer das pessoas a quem ele fez bem e que já estão no plano espiritual. Se ele fez muito mal, ele vai conviver com o mal querer, com pessoas que querem o mal dele, e porque foi essa a associação que ele fez enquanto estava em vida, enquanto estava encarnado. E essa situação de viver entre os que te querem bem ou viver entre os que te querem mal é que faz dele mais ou menos feliz, mais ou menos desventurado. E essa realidade a doutrina espírita trouxe para a gente com bastante clareza. Próximo ensinamento de Kardec, contido na obra básica, que o André Luiz traz para a gente nesse livro, para que a gente reflita. O Espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência, sem o Espiritismo, se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. Ao Espiritismo, sem a ciência, faltariam apoio e comprovação. Isso está a Gênese, no livro A Gênese, no capítulo 1, item 16. Então, observa que a partir do advento, né, da revelação do Espiritismo, a ciência também foi preparada antes de que o Espiritismo chegasse. Então, muitas das leis que a gente conhece, muitos dos cientistas que a gente se utiliza, eles trouxeram conhecimentos que facilitaram a maneira como foi compreendido essa relação entre os espíritos invisíveis que estão no plano espiritual e, consequentemente, no intervalo entre a morte e o próximo nascimento, e os espíritos que estão no plano material, né, que estão encarnados e, consequentemente, no intervalo entre o último nascimento e a próxima morte. Né? E essas leis que regem essas relações do mundo espiritual com o mundo material, elas são compreendidas a partir de conceitos que a ciência trouxe para nós. Como é que você vai entender, por exemplo, a imposição de mãos e a cura através da imposição de mãos, o passe espírita que a gente conhece, se você não tem conceitos de fluidez, de ondas magnéticas, de ondas eletromagnéticas? Se a ciência não tivesse trazido esse conhecimento, a gente não teria nem parâmetro para compreender o que é que está sendo transmitido num passe. Então, esses conceitos científicos e da doutrina espírita, eles se completam reciprocamente, como o André Luiz, ou como Kardec colocou aqui na frase de André Luiz, como André Luiz colocou na frase de Kardec, né? E se o Espiritismo não tiver a ciência, falta para ele esse apoio e essa comprovação. Então, muitas das realidades que o Espiritismo coloca e traz, quem vai comprovar são processos científicos, são metodologias científicas que vão ajudar a comprovar que aquilo é verdadeiro, que aquilo é real. Sigamos na leitura. Aqui uma espécie de introdução, né, uma anotação, né, e ela foi assinada
por Emmanuel e que vai nos dar aí uma opinião a respeito desse livro. Vamos à leitura. O texto chama Anotação. Escrevendo acerca do corpo espiritual, que Allan Kardec denominou perispírito, não se propõe André Luiz traçar esse ou aquele estudo mais profundo, fazendo a discriminação dos princípios que o estruturaram, com o fim de equacionar debatidos problemas da filosofia e da religião. Desde tempos remotos, a humanidade reconheceu-lhe a existência como organismo sutil ou mediador plástico entre o perispírito e o corpo, entre o espírito, e o corpo carnal. No Egito era o Ka para os sacerdotes. Na Grécia era o Eidolon, na evocação dos Síbilas. Ontem, Paracelso designava o perispírito, como sendo o corpo sidéreo, e não faz muito tempo foi nomeado como Somod nas investigações de Baraduc. André Luiz, porém, busca apenas acordar em nós outros a noção da imortalidade, principalmente destacando o perispírito aos companheiros encarnados, qual forma viva da própria criatura humana, presidindo com a orientação da mente o dinamismo do casulo celular em que o espírito, viajor da eternidade, se demora por algum tempo na face da Terra em trabalho evolutivo, quando não seja no duro labor da própria regeneração. E assim procedeu, acima de tudo, para salientar que, atingindo a maioridade moral pelo raciocínio, cabe a nós mesmos aprimorar-lhe as manifestações e enriquecer-lhe os atributos, porque todos os nossos sentimentos e pensamentos, palavras e obras, nele, no perispírito, se refletem, gerando consequências felizes ou infelizes, pelas quais entramos na intimidade da luz ou da sombra, da alegria ou do sofrimento. Então vamos lá. Quando a gente faz essa leitura, e a gente pensa no corpo espiritual, Kardec chama esse corpo espiritual de perispírito. E o André Luiz propõe aí um estudo sobre como esse perispírito acompanhou a humanidade nesse propósito de evolução. Só que esse conceito de um corpo espiritual, ele não é novo, o André Luiz não inventou ele, tirou do nada, assim, ele já é algo que a gente convive há bastante tempo. A primeira citação que ele diz aqui é do Egito, Então vejamos como que os egípcios consideravam aí esse corpo espiritual. Então diz o seguinte: para os egípcios a morte seria passageira e a vida retornaria para o corpo. Porém, o retorno à vida aconteceria somente se o corpo do moribundo fosse conservado. Se a alma Ra não voltasse para o corpo K, significava que o corpo não tinha sido conservado. Então, os egípcios chamavam por Ra a alma, ou seja, o princípio espiritual, o espírito, não o princípio espiritual, o espírito. E o corpo era o K, que precisava ser conservado. Só que esse corpo que não foi esse corpo foi entendido como corpo físico primeiramente, mas como que a alma poderia retornar, que a alma, que é um ser espiritual, poderia retornar a um corpo que já estava moribundo? Então, na verdade, as interpretações mais modernas sobre o que seria o K, que André Luiz
cita aqui nesse texto inicial dele, né, que na verdade o Emmanuel cita nessa abertura para o texto do André Luiz, ele está citando o entendimento correto do que os sacerdotes entendiam por cá era o perispírito, ou seja, esse corpo espiritual que vai retornar à vida, animando um novo corpo material. A outra citação que o Emmanuel faz aqui no livro é da Grécia, né? Então era o eidolon. Vejamos o que as teorias antigas gregas falam a respeito do eidolon, né? Então ele diz o seguinte aqui, o que eu encontrei. Um conceito distinto, porém importante para os filósofos gregos, era o eidolon, uma imagem plenamente realizada do indivíduo na vida após a morte. De acordo com a mitologia grega, após a morte de uma pessoa, sua psique seria liberada de seus corpos. A psique viajaria até Hades, o reino dos mortos, onde viveria como uma sombra do antigo eu da pessoa, ou, caso fosse suficiente virtuosa, um eidolon. Então você veja que esse conceito de eidolon, ele está muito, mas muito próximo do que a gente aprende hoje sobre o que é a vida após a morte do espírito, né? E volta a insistir, não é um conceito novo, recente, né? Mas já na Grécia Antiga era assim que ele era visto. O outro conceito, né, por isso que ele diz ontem, né, é o de Paracelso, que designava aí o perispírito como corpo sidéreo. Quem é o tal do Paracelso? Paracelso é um renomado alquimista e médico do século XVI que utilizava o termo corpo sidéreo para se referir a um conceito espiritual. Esse corpo sidéreo, também conhecido como Evestrum, era visto como uma espécie de corpo astral ou espiritual que coexistia com o corpo físico. Ele acreditava, né, o Paracelso acreditava que esse corpo era composto de uma matéria mais sutil e invisível aos olhos humanos, mas essencial para a conexão entre o espírito e o corpo físico. Eu volto a insistir, século XVI, 1500, vamos colocar aí 250, 300 anos antes de Kardec. E lá o alquimista Paracelso e médico, né, desse século, está novamente citando basicamente os conceitos que a gente vê, consegue compreender na obra de Kardec, em que ele chama de perispírito. E isso é muito importante que a gente tenha em mente, que são conceitos que foram sendo preparados lá desde os egípcios da Grécia Antiga, para que a gente tivesse esses conceitos já prontos para, vamos colocar assim, compreender melhor os ensinamentos de Kardec. E por último aqui ele cita, né, Baraduc, né, com o termo Somod. Vamos ver quem foi Baraduc. Hippolyte Baraduc, um médico e parapsicólogo francês, utilizava o termo Somod para se referir ao que ele acreditava ser uma forma de energia vital ou espiritual que poderia ser fotografada. Baraduc conduziu diversas experiências no final do século XIX e início do século XX, tentando capturar imagens de pensamentos e emoções humanas através de técnicas fotográficas especiais. Ele acreditava que o Somod era uma manifestação visível dessa energia vital, algo que poderia ser registrado em fotografias, especialmente em momentos de intensa emoção ou durante eventos significativos como a morte de uma pessoa.
Então veja que mesmo ali contemporâneo a Kardec, né, e dentro de uma outra área, a área da ciência ali, ele é um estudioso da fotografia, Baraduc está tentando fotografar ninguém menos, pela descrição que a gente vê do Somod, ninguém menos do que o perispírito. Então, apesar de nomes diferentes, né, K, Eidolon e por aí vai, né, Somod e corpo sidéreo ou perispírito, nós estamos falando, né, nós enquanto humanidade, por esses diversos tempos e cientistas e conhecedores diferentes, nós estamos falando de algo semimaterial que une o corpo físico ao princípio espiritual e não de um conceito que acabou de ser inventado, né? O que é que o texto do André Luiz tenta trazer para a gente, né? Ele tenta mostrar para nós que esse corpo, esse corpo imortal, né? essa representação da nossa essência espiritual em forma de corpo fluídico, ele nos acompanha durante toda a imortalidade. E ele destaca, né? O André Luiz vai tentar destacar que nós, enquanto viajores da eternidade, enquanto viajantes dentro desse processo evolutivo da eternidade, a gente vai fazer progressos e vai registrar esses progressos ou manifestar esses progressos através dessa representação de nós mesmos, que é o corpo fluídico, que é como a gente se apresenta espiritualmente quando está no plano espiritual. Mas acima de tudo, que é preciso que a gente tenha uma maioridade moral, né, desenvolvida pelo nosso raciocínio para poder compreender e aprimorar todas as virtudes e todas as potencialidades que precisam ser desenvolvidas desse perispírito e que a gente desconhece, a gente nem sabe como que é, mas a gente faz, vamos dizer assim, com umas ideias que as pessoas falam assim, de onde a pessoa tirou essa ideia? Aqui eu vou citar só uma para que vocês compreendam. Quem assistiu aquele seriado Jornada nas Estrelas deve ter visto, por exemplo, uma movimentação dos tripulantes da nave, que era eles se desmaterializavam de dentro da nave e se materializavam no outro canto, no outro planeta, numa outra nave ou coisa parecida, e eles chamavam esse procedimento de teletransporte. Então, se você procurar aí na internet, nas séries antigas, ou mesmo nos Netflix da vida aí que tem esse tipo de série, você vai ver essa coisa de teletransportar, que é desmaterializar o corpo e materializar ele em um outro lugar. De onde surgiu essa ideia? Muito provavelmente da umbiguidade de espíritos mais evoluídos que conseguem se materializar de um plano para o outro, de um planeta para o outro, com muita facilidade. Então, quem que dá essa propriedade? Quem que faz essa materialização, que na verdade é uma manifestação? Ninguém menos do que o perispírito, do que esse envoltório semimaterial que está ao redor do espírito, dando ao espírito forma e consistência quando o espírito assim o quer. Então, apreciar, compreender quais são as propriedades desse perispírito e quais são as potencialidades dele que a gente ainda não desenvolveu, é de suma importância para todos nós. E a gente precisa compreender e trabalhar isso o tempo todo. Eu vou parando por aqui nesse primeiro episódio e a gente volta a se encontrar no próximo episódio. Vamos encerrar, né, com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, na terra como nos céus.
O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todo o mal. Que assim seja.